Então tá, começamos a gravar então. Então, primeiramente, queria dar boa tarde, né, me apresentar. Eu sou a Letiane Benincar, arquiteta urbanista, sou professora pesquisadora na IMED, né, faço parte do projeto Cap for City, que busca capacitar e desenvolver as competências para os vários atores na geração de cidades sustentáveis e inteligentes. O projeto ele é financiado pela União Europeia e está composto por um consórcio de 12 universidades, sendo 4 delas europeias e 8 latino-americanas, nos países do Chile, da Argentina, da Colômbia e no Brasil, sendo a IMED uma das parceiras. O foco do projeto é capacitar agentes na América Latina para a transformação das cidades de forma interdisciplinar. O Cap for City Talks, que é o que a gente está fazendo hoje, é uma série de conversas com especialistas em cidades, planejamento urbano, dados, governança, economia, mercado e outros temas relevantes no assunto das cidades sustentáveis e inteligentes. Agora eu passo a bola para o meu companheiro Maurício, que vai se apresentar e apresentar a nossa palestrante de hoje. Então, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Kunz, sou arquiteto urbanista, professor na IMED e pesquisador, membro do projeto Cap for City, que a professora Letiane acabou de apresentar. Então, para esse primeiro Cap for City Talk da IMED, promovido pela IMED, nós convidamos a atual secretária do Planejamento de Passo Fundo, a arquiteta Ana Paula Ricker. Ela é, então, a secretária de Planejamento da cidade de Passo Fundo, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo, membro do Núcleo Gestor do município, membro do Conselho de Desenvolvimento Integrado, arquiteta urbanista formada na Universidade Federal de Santa Maria, mestre pela Universidade Federal da Bahia em Conservação e Restauro. Então, olá, Ana. A gente agradece você ter aceito esse nosso convite. Bom, eu que agradeço. Eu, em primeiro lugar, quero perguntar se a minha internet está... Se vocês estão me ouvindo bem. Claramente. Porque começou um vento e veio uma mensagem que a minha internet estava instável. Então, se travar, eu passo para o 3G do celular, tá? Só para boa de antemão. Então, é um prazer estar aqui nesse primeiro evento que o Cap for City está organizando. A Leti, que foi minha aluna e hoje está aí liderando um projeto dessa importância, um orgulho. E o Maurício, colega, né, que trabalha também com essa questão importante da mobilidade. Então, para mim é um prazer estar aqui nessa conversa. A gente vai ser uma conversa, mas mesmo assim, depois eu vou apresentar algumas imagens enquanto a gente vai exemplificando o que está sendo falado aqui. Certo. Então, nós vamos fazer, né, algumas perguntas guias que vão guiar essa conversa, e até se alguém estiver acompanhando e quiser lançar algumas perguntas, pode lançar no chat e a gente pode reservar um tempinho no final. Então, a gente sabe que a cidade de Passo Fundo está passando por um processo de revisão do plano diretor, até está em algumas etapas finais. A Ana esteve à frente disso desde o começo. Então, eu queria que você citasse alguns exemplos de instrumentos ou estratégias que compõem esse novo texto do plano diretor e que possam impactar positivamente a sustentabilidade, e aqui sempre tentando colocar nos aspectos econômicos, sociais e ambientais da cidade de Passo Fundo. Bom, nós estamos, então, como o Maurício falou, no processo de revisão do plano diretor, que, infelizmente, como muitas atividades, foi impactado pela pandemia, pela impossibilidade de termos reuniões presenciais com a participação popular, já que ele é um documento e uma legislação que está sendo feita de forma participativa. Mas nós já estamos numa etapa avançada, então nós já podemos
ter algumas linhas de um diretor que garanta, a gente fala sustentabilidade da questão de meio ambiente, mas de toda uma cadeia de processos que envolvem esse pensamento de uma cidade que pode ter uma mobilidade ativa, que pode ter um bairro multifuncional, que pode fomentar pequenos negócios e pequenos núcleos, evitando que as pessoas se desloquem e percam muito tempo, por exemplo, no trânsito, né? Então, esse foi um pedido, e é uma tendência do planejamento urbano atual, e também foi uma questão que apareceu muito nas audiências públicas. Já temos em Passo Fundo uma legislação bem interessante em relação à proteção do meio ambiente, dos recursos hídricos, e isso vai permanecer, né? Em virtude de toda a questão da legislação nacional e de toda a importância que a preservação dos recursos hídricos tem, tanto no aspecto ambiental quanto no caráter topológico e topográfico e paisagístico de Passo Fundo, né? Nós estamos numa região que é chamada de berço das águas, de diversos rios do estado, que a Leite falou que está travando, então nós estamos aqui acompanhando, e que temos que pensar nessa questão de como manejar o território que tem tantas riquezas ambientais como o Passo Fundo tem. Então, nós temos aqui Mata Atlântica, temos a questão das águas, como eu falei, e também, por outro lado, é uma cidade muito pujante, Maurício, que tem aqui as pedreiras, que nós sabemos é preciso extrair a pedra, enfim, fazer a extração dos minérios, e tem também a questão agrícola. Então, esse plano diretor não vai tratar somente do aspecto urbano, nós estamos pensando no território como um todo, né, considerando também essas operações que são econômicas, que são importantes para a cidade, mas elas trabalhando e atuando em conjunto com a preservação do meio ambiente. E aí, por outro lado, também queremos fomentar através do plano diretor, mesmo durante a pandemia. E nós, então, enquanto planejadores, temos que pensar que vêm até aqui, não são moradoras, mas se utilizam do espaço urbano da nossa cidade. Ana, está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ok, tinha dado uma travadinha um pouco agora no final, mas agora voltou. Quando passa o vento aqui, vem a mensagem. Ui. Agora travou travado, eu acho. Talvez possa desligar o vídeo por uns momentos, Ana. Oi? Agora voltou. Eu peço desculpas, eu saí da internet e entrei no 4G. Então tá. Agora parece que está um pouco mais estável. É que nós pegamos um dia que está... Tá ventando bastante. E essa parte, não que eu saiba muito, mas meu pai era físico, e essa parte de quando tem tempestade eletromagnética, ela interfere nos sistemas. Tá certo. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos, né, Maurício, a resposta da Ana em relação à questão da pergunta anterior, né? Deu uma travadinha no final, mas o vídeo continua falando. No final, eu retomei a questão de trabalhar com o território como um todo, a área rural, Isso. a área urbana, e também de contemplar essa população que é sazonal, né, que vem todos os dias para Passo Fundo usufruir dos serviços de saúde e de comércio, enfim. E então tem regiões na cidade, então vinculando isso ao território, tem áreas da cidade que tem um fluxo muito maior, tanto na área de mobilidade quanto na necessidade de outros
equipamentos do que outras em virtude dessa movimentação, né, regional que nós temos aqui. Sim, sim, realmente Passo Fundo tem um polo, né, muito grande em relação a estudantes e a hospitais, e a gente também tem que tratar, né, toda essa densidade de gente que entra, né? É interessante, né? Mas muito interessante, né, que o plano diretor, antes da pandemia, foi possível fazer bastante a participação do cidadão em geral, né? O Maurício também participou como é que se chamavam, As audiências. das audiências públicas, né? E Então foi uma oficinas também. situação bem interessante, né? De que o cidadão de Passo Fundo pudesse ir lá e teve voz para poder opinar e falar, né? O que queria e o que gostaria que melhorasse, né? Foi bem importante isso. Eu acho que acredito que é um passo grande para nossa cidade, né? Foi um processo muito bonito. Nós tivemos um trabalho piloto que foi feito com as crianças nas escolas públicas, em que nós coletamos as informações de diagnóstico e ideias numa experiência, né, inovadora aqui na cidade. Nós tivemos quase 400 crianças trabalhando e dali nos enriqueceu muito saber qual é a visão que essas crianças têm do seu bairro e da cidade. Depois nós fizemos, né, dividimos a cidade em setores, fizemos 16 reuniões localizadas nos bairros, então sempre à noite para as pessoas poderem participar. E nestas reuniões dos bairros nós coletamos as informações de diagnóstico, tá? Depois as propostas foram reuniões também participativas em pontos centralizados, onde nós trabalhamos por temática, né? Então tudo isso foi feito antes da pandemia. Sim. Porém, agora nós temos o trabalho com os delegados eleitos, né, que são, cada região da cidade elegeu seus delegados. Então, são 105 delegados, mais os núcleos técnico e gestor, o que dá em praticamente quase 200 pessoas. Então, em virtude disso, nós tivemos que, achamos mais justo e correto pausar o processo e dar continuidade quando for possível fazer isso de forma participativa, em virtude das discussões que ainda precisam amadurecer, né? E que realmente a pandemia acabou dificultando, né? Muito legal. Só retomando essa parte da participação dos cidadãos nesse processo, né? Já que a gente está num talk de um projeto sobre cidades inteligentes, e até foi bacana ver a notoriedade que esse processo ganhou, até com as apresentações que a Ana fez nos eventos promovidos pelo Connected Smart Cities. Então, é muito interessante ver que realmente isso de botar o cidadão à frente das decisões, ou pelo menos participar de decisões e do processo de planejamento, está tendo o seu devido valor e reconhecimento. E Maurício, isso é muito importante porque a participação popular ela é uma premissa no Brasil, já está lá na lei, desde a Constituição, desde o Estatuto da Cidade, mas é um processo bastante difícil de ser colocado em prática e nós não temos o hábito da participação. Mas a gente precisa ser insistente com isso e também depois mostrar que a participação teve resultado, né? Então não é só chamar as pessoas para virem e contribuir, mas depois mostrar como que a contribuição delas trouxe resultado para a cidade. Então, claro, isso demanda, como eu disse, um esforço de toda a equipe que vai até os bairros, né? Mas isso é fundamental. Então, nós tivemos 2 anos consecutivos no Connected, sendo apresentado no primeiro ano a questão das crianças. A questão das crianças ela foi selecionada para um evento mundial na Irlanda, que seria agora, em setembro desse ano, e foi adiado para o ano que vem. Então, ela já foi selecionada como uma referência internacional. E depois, no ano passado, eu apresentei no Connected a questão da participação popular e também, que eu não comentei, Maurício, da consulta digital que nós fizemos à época. Não conseguimos desenvolver exatamente um aplicativo, mas nós usamos um formulário gratuito. Então, veja, assim, nem tudo tem custo, né? Essa participação popular, ela não necessariamente aumenta o custo do município. Nós usamos uma plataforma gratuita, fizemos uma série de perguntas usando de imagens
Então, nós tínhamos lá, você quer o seu bairro assim ou assim? E a pessoa selecionava. A participação foi maior do que a participação presencial, e agora, com toda essa mudança que nós vemos esse ano de 2021, de 2020, né? Pensamos que a partir do ano que vem, 2021, essa participação popular através da internet pode ser muito mais bem aproveitada pelos municípios, né? Então, essa diversidade de plataformas e de formatos de participação também foi importante, porque a pessoa tinha as audiências, mas ela também podia protocolar, mandar um e-mail ou participar respondendo esse formulário, né? Então, cada geração se adapta, né? A gente sabe que um formulário digital talvez seja mais difícil para uma pessoa mais idosa, mas talvez mais fácil para um jovem que não quer ir na reunião participar. Então, mas que todos têm esse direito e essa importância de opinar, né? Isso, exatamente. E até, também pela forma como ele foi conduzido nessas questões que vocês inseriram nos formulários. Eu lembro porque eu respondi em que normalmente o pessoal pode ter um receio sobre uma linguagem técnica, mas ali era um texto bastante acessível, né? Então, essa acessibilidade a esse nível de informação também é bastante importante. Acho que podemos passar para o tópico seguinte. Sim. Alexandre. Então, agora a gente muda um pouquinho a questão da participação do cidadão em relação ao plano diretor, e a gente queria perguntar, então, que em relação às iniciativas implementadas, como o Parque da Gari, o Banhado da Vergueiro, as ciclovias, o Passo Fundo vai de bici, como é que é vista a resposta do cidadão a todas essas propostas e como isso está sendo implementado para fazer com que Passo Fundo seja uma cidade mais sustentável e inteligente? Bom, então, para responder essa pergunta, colegas, eu vou compartilhar uma apresentação e já vou explicando enquanto eu apresento, né, as imagens, porque realmente esse programa de recuperação dos espaços públicos e criação de parques, ciclovias, né, enfim, transformou muito a nossa cidade, né? E tudo certo aqui com a apresentação? Sim. Sim. Tá, talvez a gente fique ali em cima, mas não tem problema. Como é que nós pensamos essa estruturação toda em primeiro lugar? Nós trabalhamos com um planejamento macro da cidade, entendendo quais as regiões e quais no território, né, quais os bairros que tinham áreas verdes disponíveis e em que condições essas áreas verdes estavam na época, né? Então, ali em 2013. E nós fomos pensando as intervenções prioritárias, isso fazia parte aí do contrato com o BID, que é o Banco Interamericano, financiando algumas dessas intervenções, né? Mas principalmente o BID financiando esse estudo e nos dando ferramentas de planejamento, não só para decidir a primeira intervenção mais importante, que foi o Parque da Gari, mas também dando subsídios para você ter, né, no futuro, no documento do plano diretor, uma sequência de intervenções que os próximos gestores podem ter como referência. Então, esse plano de estruturação trabalhou não só com as áreas verdes, mas com todos os equipamentos, tipo escolas, né, unidades de saúde, e aí nós fomos trabalhando com os raios de abrangência, né, a escala dos parques, né, então se é uma reserva natural, se é um parque urbano, se é um parque linear, enfim. E aí conseguimos ter uma noção do todo, né? Da situação do todo, porque a Passo Fundo tem muitas áreas verdes, porém elas não estavam estruturadas. Então, nós tendo esta noção do todo, passamos a elencar as intervenções prioritárias, né? Sendo que a primeira delas foi aqui no mapa dá para ver a intervenção número 1, foi a implantação da ciclovia ao longo da Avenida Brasil, né, que foi uma intervenção bastante simples, mas muito transformadora, em que nós aproveitamos o desenho já existente dos canteiros, né, para implementar a ciclovia e o caminhódromo. Isso foi feito pela própria equipe técnica da prefeitura, então com um custo baixo e
uma intervenção que teve um alto valor agregado, né? Então, foi um investimento baixo, mas uma transformação muito importante para a cidade. Pena que a gente fica ali em cima, né, eu acho que todo mundo fica aqui em cima da fotinho, mas aqui mostra umas fotos da obra e de como isso foi rapidamente bem recebido e a população se apropriou muito desse espaço. Hoje, durante a pandemia, as pessoas começam a entender a importância de ter esses espaços amplos, verdes e com possibilidade de usufruir tendo distanciamento, né? Então, uma cidade como nós temos hoje, como nós estamos hoje, é uma cidade que consegue oferecer uma qualidade de vida não só no aspecto pensando em lazer, mas uma qualidade de vida que envolve saúde mental, saúde física, preventiva, socialização, entre todos os outros aspectos que os espaços públicos trazem de benefício, né? Junto com a implantação da ciclovia, nós tivemos aí a questão da estruturação, né, do sistema, porque a gente entende que se queremos ter mobilidade por bicicleta ativa, temos que ter o bicicletário, né, temos que implantar também o sistema de bicicleta compartilhada, que infelizmente está suspenso devido à pandemia, mas que tem uma procura muito grande, principalmente por pessoas de baixa renda, né? 1 a 2 salários mínimos é o que a gente percebe o maior número de usuários, né? E essas estações permitem que as pessoas façam esses deslocamentos curtos com a bicicleta do sistema compartilhado, né? Então, esse programa Passo Fundo Vai de Bici, que também recebeu prêmios, foi reconhecido, inclusive agora pelo próprio WRI, que é um instituto importante. Passo Fundo fez parte de um estudo que eles estão desenvolvendo sobre sistemas de compartilhamento de bicicleta, né? Porque são raras as cidades médias, né, Maurício, que tem sistema de bicicleta compartilhada. Então, nós estamos sendo uma referência para toda a América Latina. Isso é bem importante de se dizer. Continuando nesse processo, nós tivemos a intervenção importante aqui nos prédios históricos, que ficam à margem, né, bordeiam ali os canteiros da avenida, em que nós começamos a trabalhar na devolução do espaço público para as pessoas, né? Foram removidos os estacionamentos que estavam ali irregulares e a cidade recebeu esse outro aspecto, esse outro ar de cidade voltada para as pessoas, valorizando seu patrimônio, fomentando a identidade, né? Que não é, e até a própria sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que preservar patrimônio também tem aspectos muito vinculados à sustentabilidade urbana, ventilação, insolação, em virtude da escala desses edifícios históricos, né, e das suas relações urbanas. Então, aqui temos uma área que foi totalmente renovada no centro da cidade, e depois aqui o Parque Linear do Sétimo Céu, que a Letiane até tem um dedinho aí de contribuição em virtude dela ter ido lá, né? Esse é um case bem legal, porque a gente fala que a comunidade, nós já tínhamos um radar voltado para esse parque, para esse espaço, mas a comunidade pediu o parque, e a Letiane estava lá junto com a comunidade pedindo o parque. Então, foi um espaço construído a partir desta participação e desse entendimento de que esta área verde podia ser uma área mais amigável, mais sustentável, que tivesse uma vida mais diária ali, né, trazendo até segurança para o bairro. Então, é um parque que foi implantado de forma linear ao longo dessa avenida e atendendo, né, desta maneira, centenas de moradores e de famílias que podem acessar ali, porque como ele é ao longo da avenida, então todo o bairro fica servido por esse parque, né? No aspecto de sustentabilidade, Maurício, o parque que mais impactou foi esse do Banhado da Vergueiro. É uma área ambiental, né, de banhado que estava abandonada, e cumpre destacar que áreas verdes e ambientais abandonadas, elas sofrem muito mais do que uma área verde bem planejada e com uma intervenção feita de forma correta. Então, sempre fui defensora da estruturação desse entorno do Banhado da Vergueiro, em virtude de que ele está no centro da cidade, já é uma área semi-impactada, porém que precisava garantir a segurança desse ambiente.
tá? Da forma como ela estava, o pessoal jogava lixo e ela só era uma área insegura. Então, o que nós tivemos aqui? Aqui tivemos um trabalho também muito bonito com as entidades ambientais, com o Ministério Público. Todo o projeto foi construído com essa participação desses entes, prefeitura, ONGs ambientais e Ministério Público. E hoje nós temos ali como resultado essa massa verde que está ali, que vocês enxergam, é a área toda de banhada e nascentes, que não foi tocada, apenas fizemos a passarela, para que as pessoas possam visitar e conhecer. Implantamos ali a Secretaria de Meio Ambiente, numa estrutura toda acessível. Então, ele se tornou um parque em que mais de 1.000 alunos passam por ano ali tendo aulas de educação ambiental, acessível, seguro, em virtude de termos ali a secretaria. E a nossa imagem está tapando o preazinho, mas com dezenas de espécies preservadas da fauna e da flora, né, pássaros, os preás, temos ali corticeiras do banhado. Então, toda uma parte importante que vem sendo cuidada, preservada e divulgada, que é mais importante, né, divulgada enquanto educação ambiental, né. Então, aqui a imagem mostrando as crianças que faziam essa visita quando nós tínhamos aula, né, isso aqui é tudo pré-pandemia, coisa triste. E o Parque da Gari, né? O Parque da Gari, Maurício, eu refiro ao Maurício que ele fez a pergunta. O Parque da Gari, como ele era foi uma obra, né, acompanhada pelo Banco Interamericano, é um projeto que teve todo o acompanhamento ambiental em conjunto. Nós tínhamos um consultor ambiental todo o tempo participando, fazendo medição da água. Então, a Gari não é só o projeto do parque, ele é a revitalização do patrimônio histórico da ferrovia, ele é a revitalização ambiental das nascentes, que tinha ali no parque, 5 nascentes, ele é a limpeza de todo o esgoto que era jogado no lago da Gari, né, que estava abandonado. Então, e ele é a recuperação urbana de uma área que estava degradada, né? Então, às vezes, as pessoas só veem pelo aspecto físico da praça, do parque, né? E o Parque da Gari também é, hoje, um importante centro da economia rural, né? Do pequeno produtor, e com o complexo gastronômico também gerando emprego e renda ali, e lazer para a população de Passo Fundo. Então, aqui são imagens de como estava o parque antes da intervenção, né? Às vezes a gente esquece, é sempre bom mostrar. E nós, quando trabalhamos o projeto, trabalhamos essa ideia de integrar as áreas histórica e a área ambiental, né? Buscando essas conexões, criando um parque acessível e integrado, né? Então, isso são os croquis aqui que mostram de como foi sendo pensado o parque dentro dos seus desníveis, setorizado, né? Com uma gama ampla de funções, né, para que nós tivéssemos ali, a ideia sempre foi ter ali o maior número de pessoas durante o maior tempo do dia, buscando a segurança pelo uso. Então, tendo área verde, tendo área esportiva, tendo uma área mais de lazer urbanizado e tendo a parte histórica, nós conseguimos despertar interesse em diferentes públicos. Então, tem sempre alguém circulando pelo parque, né? Aqui são as imagens, mas a realidade que, né, da obra já mostra, que é a Feira do Produtor, já mostra um parque que, desde a sua concepção, ele foi sempre sendo tratado de forma participativa. Esse projeto teve audiência pública, participação popular, recebemos ideias da comunidade, tivemos os cursos de artes participando desde a obra, né? E a população recebeu esse parque de uma forma muito bonita, né? O parque ele estava sempre lotado, agora nós estamos com ele em processos de reabertura em virtude da pandemia, mas é um parque que mora no coração das pessoas. Então, isso é o maior retorno desta obra, né? É a maneira como a população recebeu, se apropriou e defende esse parque, né? Então, ele é um projeto que, além de todos esses benefícios sociais, ele ainda é muito bonito
ficou selecionado entre os 20 melhores projetos de arquitetura do Brasil no ano 2018 e também ficou, pelo ArcDaily, também ficou finalista do Instituto Tomi Otaki como as 10 melhores obras de arquitetura do país. Né? E nós estamos aqui numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, que já é um estado periférico. Então, quando você tem uma obra desse porte, que pela sua qualidade estética, arquitetônica, pensada em ser sustentável na parte econômica, envolve operações econômicas, operações sociais, né, integração, esporte, e agora também vai ter o Prisma Espaço Cultural, que é um espaço, esse prédio aqui em frente ao lago, né, vai ser um espaço de games, de inovação tecnológica. A gente começa a ter um entendimento de que a cidade pode pulsar a partir desse coração, né? Isso é muito simbólico, porque hoje as pessoas já nos pedem, né? A partir da GARI, em todas as reuniões do plano diretor, é uma área verde no seu bairro. E isso está tratado lá no plano que eu mostrei no início, para garantir que no futuro a gente sempre vá implantando novas áreas verdes com qualidade, né? Em que a população possa se beneficiar, né, tirar proveito, se beneficiar desses espaços sem às vezes ter que vir até o centro onde está o Parque da GARI. Agora, claro, o Parque da GARI é um parque de cunho até regional pelo seu porte, pela sua estrutura, né? Ele seria o parque que atende a toda a cidade, que tem uma programação cultural em toda a cidade. Então, em vistas disso, nós queremos dar continuidade. Deixa eu achar vocês aqui já, que já perdi. Nós queremos dar continuidade no plano diretor, criando esses vínculos entre os parques, criando os corredores verdes que possam me conectando essas áreas verdes, criando a oportunidade de novas áreas verdes que vão deixando a cidade mais sustentável, mais saudável, com maior arborização, né? Com maior superfície permeável para chuvas, enfim, né? Então, agora mesmo nós estamos ampliando essas áreas verdes lá na Coab, na entrada da cidade, no bairro C, que foi ampliado, é uma área de ciclovia e caminhódromo, vai ser criado um parque lá, né? Com praticamente 29 mil metros quadrados. Não, 29, isso. 29 mil metros quadrados. Temos oportunidade de novos parques e áreas verdes na saída, próximo ali ao depósito da farmácia São João. Loteamentos novos estão entregando áreas verdes estruturadas. Então, é uma política implantada que vai garantir que cada vez mais a cidade cresça, mas cresça com qualidade de vida, né? Cresça se desenvolvendo, né? Porque crescer é diferente de desenvolver. Muito bem, Ana. Muito legal toda a apresentação e as intervenções que foram feitas em Passo Fundo, né? Dá para ver que a gente está caminhando, desses últimos 5 anos para cá, a gente está caminhando para uma estruturação da nossa cidade bastante interessante, né? E até teve, se eu não me engano, tu pode me corrigir, mas a gente esteve no ranking das cidades sustentáveis esse ano, né? Não sei. Tem vários rankings que medem, né? Às vezes a gente aparece, às vezes não aparece, às vezes é porque a gente não consegue fornecer algum dado, enfim. Mas nós percebemos que estamos melhorando nesses aspectos, né? Estamos agora na Semana do Lixo Zero, com uma campanha muito bonita, feita não apenas, né, pela prefeitura, mas com a participação de pessoas da comunidade. E que, Letiane e Maurício, eu acredito muito que essa transformação das cidades, esse caminhar para uma cidade sustentável, ele está muito relacionado a essas ações incansáveis que têm que ser feitas repetidamente para educar a população a ter um futuro mais sustentável, né? Há muitos anos começou a separar o lixo, aí ninguém queria separar o lixo, era uma confusão. E agora isso já vai fazendo parte do hábito, né? Então, sempre é um crescente, a gente tem que se desenvolver enquanto sociedade. E aí, claro, o papel da gestão pública é fornecer esses meios, né? Fomentar isso tudo. Então, é necessário que a gestão pública incentive essas boas práticas urbanas e de relações com o meio ambiente, com
com a cidade, com o território, com a economia local, né? Para que a cidade possa crescer, se desenvolvendo, né? E, claro, pensando também na parte de infraestrutura, enfim, que tem toda uma outra área que a gente tem que tratar também, parte de saneamento, que é muito importante quando se fala em cidade sustentável, né? Uhum. E é interessante ver como, nesses últimos anos, essas duas frentes foram levadas, né, dessas campanhas e também na infraestrutura, com essa capacidade de induzir as pessoas a se utilizarem de uma forma melhor da própria cidade, né? Então, vamos até retomar ali, por exemplo, nessa nova intervenção essa intervenção na avenida, em que se tem um trabalho bem interessante sobre a acessibilidade das calçadas. Aí também tem, em muitas esquinas de maior fluxo, tem esse avanço das calçadas para encurtar a distância que o pedestre atravessa no que seria o leito carroçável. Então também é bacana ver como a infraestrutura também pode induzir os cidadãos a ter digamos, um certo comportamento mais sustentável ou mais de acordo com a cidade. Um ponto que até poderia voltar lá para o início desse último bloco é que vocês implantaram a primeira ciclovia da cidade, né? Então, esse foi, eu acho, o maior marco para, digamos, para a ciclomobilidade da cidade, que foi a partir daí, então, que o pessoal começou a ver a bicicleta não só como um instrumento de lazer, mas sim como um instrumento para mobilidade, né? Então, esses marcos são bem importantes e é bom saber que tem uma lista bem grande aí de marcos que vocês conseguiram implantar nesses últimos anos. Mas, Maurício, tem, né, a gente acha, assim, eu sempre digo, a ciclovia foi a intervenção mais simples, no sentido de nós termos só pavimentado um caminho. Claro que a gente fez um projeto, pensou, né, decidiu, tomou decisões, enfrentou resistências, né? Mas em virtude, comparando com outros projetos, ele não é um projeto tão complexo, mas foi o mais transformador, né? Porque o Parque da Gari, mal ou bem, ele já existia lá, né? Então ele tinha um papel já. Quem não existia mesmo era o Parque do Banhado da Vergueiro, mas ele em termos de inovação, ele é mais uma área verde, mas a ciclovia ela é uma coisa inovadora, não tinha na cidade. Tanto que as pessoas não sabiam nem usar a ciclovia. No início, elas caminhavam. Agora, isso já praticamente não existe. As pessoas já estão entendendo que ali é para bicicleta, que tem um lugar para caminhar junto, né? Nós tivemos que fazer essa opção, porque a gente foi lá, e eu sou daqui de Passo Fundo, a gente sabe que as pessoas caminham na Avenida Brasil, então não tinha como fazer uma ciclovia e não pensar em quem caminha e corre, né? Mas ela hoje é um marco referencial, né? E as pessoas usam muito. E como você falou, a bicicleta começou como um lazer, mas em seguida, ali desde 2016, que nós estamos passando por crises econômicas no país, né? 2016 nós percebemos que começou um fluxo muito expressivo de bicicletas de carga, aquelas bicicletas de trabalhadores que usam para carregar alguma caixa de ferramenta, alguma coisa, tirando o benefício da ciclovia. Então, quer dizer, é uma forma de você ter um transporte mais rápido até que o carro, porque a Avenida Brasil, a gente sabe que o fluxo não é muito denso, né? Mesmo tendo trabalhado com os anéis viários para tirar o fluxo do centro, que é a nossa ideia principal, nós também temos ainda hoje ali um fluxo lento na avenida. E às vezes de bicicleta na ciclovia você vai mais rápido que de carro. Sim, é verdade. Às vezes a gente vai mais rápido pela ciclovia, né, Ana? Sim, eu sou prova disso até, às vezes. Sim, o Maurício é o nosso bicicleteiro oficial do grupo aí. Não chama ele de bicicleteiro, que ele é ciclista. Mas, Ana, então, para ir fechando um pouco, uma última pergunta, assim, em relação a tudo isso que a gente já comentou.
se poderia dar uma palhinha ou se você já tem alguma outra iniciativa que vai ser implementada na cidade em relação a esses aspectos, ou a gente continua desenvolvendo ainda, né? Na verdade, nós temos, como eu falei, o projeto que agora está sendo implantado lá no bairro Seque. Uhum. E nós temos um projeto que está em aprovação de financiamento, né, que é a conexão entre as áreas verdes da cidade através de ciclovias e calçadas alargadas, que é a conexão dos parques, né, que a gente chama de corredores verdes, que também já foi apresentado no Smart City, não no Conecta, no Smart City Business, que são, na verdade, aquilo que eu comentei lá no início, né? Essas estratégias, elas passam a ser entendidas como planejamento urbano. E aí elas envolvem toda a questão, desde a arborização, aí, né, onde você vai passar isso, você vai ter uma diferença de tratamento nos efluentes, enfim, saneamento, mas principalmente de alargamento das calçadas e arborização urbana, né, que vai melhorar o microclima. E aí nós temos, então, esse projeto das conexões entre os parques, da ampliação das áreas verdes e desta política de receber todas as áreas que estão novos loteamentos, doando as áreas públicas já estruturadas para o município, ou seja, as pessoas já serão beneficiadas imediatamente com esses novos espaços nos seus bairros, né? Muito bem, então acho que a gente pode já começar a encerrar a nossa live de hoje, a nossa primeira live do Cap for City. A gente gostaria de agradecer muito a participação da Ana e deixar aberto para quem sabe, né, o pessoal que for assistir mais adiante, se existir algumas outras perguntas e tal, a gente vai colocar esse vídeo, vai ficar gravado, vai ser colocado também dentro do... E aí ficar essa questão, né, de o Porto está fazendo tanta coisa e está podendo realmente ativas e de ser uma cidade sustentável e inteligente, né? Muito obrigado, Ana. Agradecer ao Maurício também. E a gente deixa por aqui, então, a nossa primeira Cap for City Talk e esperamos que venham muitas outras. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço e estou à disposição, né? Você sabe sempre que a gente está aqui disponível para qualquer dúvida, enfim. E destacar, né, que esse trabalho é o planejamento integrado à compreensão da cidade e ter essa meta de futuro que é importante, né? De ter uma cidade mais sustentável, mais humanizada e focada nas pessoas. Isso aí. Obrigado, Ana, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.